A paz do Senhor, meus irmãos. Glória por mais uma oportunidade, por mais um dia, por este momento ao qual Deus nos concede de estarmos agora tratando da lição de número 2, os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás. Hoje, lição de número 2, falamos na lição de número 1 sobre as sutilezas de Satanás, os ataques que a igreja vem sofrendo, e hoje nós vamos tratar sobre a banalização da graça, né? Hoje nós vamos ver o que quer dizer a banalização da graça, alguns pontos, e eu te convido, você que está assistindo, você que está gostando, né? Que Deus te abençoe poderosamente. Que este ensino, que esta gravação, que esta videoaula sirva de aprendizado para a tua vida, que seja um canal de bênção para a tua casa, para o teu lar, para o teu ministério. Eu te convido a orar nesta hora, né? A fechar os teus olhos. Vamos orar ao Senhor, soberano Deus e eterno Pai que está no céu, em nome de Jesus. Meu Deus, eu te apresento a lição desta manhã, desta tarde. Pai querido, a cada um que nos ouve, que vai estar ouvindo, meu Deus, esta videoaula, abençoa cada um, que venha ser um canal de bênção na vida de cada irmão, de cada irmã, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o textuário da lição diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 8. Nós já adentramos a um ponto de partida no textuário que deixa bem claro: a nossa fé, né, a nossa salvação é pela graça, porque pela graça sois salvos, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Vale lembrar aqui que nós não temos mérito nenhum. A minha salvação, a qual eu busco, se eu estou aonde eu estou hoje, você está onde você chegou hoje, vale lembrar que eu e você não temos mérito. Foi pela graça, foi pela fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, né? Isto não vem de vós para que ninguém se glorie, para que eu não me glorie, para que você não se glorie. Então, isto é um dom de Deus para mim e para a tua vida, mediante a fé em Cristo Jesus, mediante aquele que sofreu para que eu e você, ainda pecadores, né, nós vamos ver mais adentro da lição, uma graça imerecida, nós não merecíamos nada, nós caímos, eu abro um parênteses aqui, diga assim, nós caímos de paraquedas, né? A palavra dele é clara: eu vim para o que era meu e os meus não me receberam. Então eu vou para todos que me aceitarem, serão chamados filhos de Deus. Então é uma graça imerecida. Eu e você não merecia a salvação que nós temos hoje, mas através do dom, através da graça, é que nós conseguimos. Verdade prática: a graça de Deus não é barata. Ela requer arrependimento, um novo comportamento, ou seja, uma nova em Cristo, uma nova vida em Cristo Jesus. Então a graça de Deus, nós entendemos hoje e aprendemos, e muito se fala que a salvação hoje ela é de graça, é pela graça. Não, mas ela não é barata não. Ela custou caro, ela custou um alto preço, ao preço de sangue. Foi muito caro o preço que Jesus pagou pela minha e pela tua salvação. Foi muito caro o resgate, o sacrifício que ele fez para que eu e você recebesse a nossa salvação. Então, a graça de Deus ela não é barata. Ela requer arrependimento, ela requer um novo comportamento e uma nova vida com Cristo. Tem uns ditados aí, tem uns negócios aí implantados aí, que uma vez salvo, sempre salvo. Não.
A cada dia eu preciso me arrepender. A cada dia eu preciso de um novo comportamento para a minha vida. E a cada dia eu preciso viver uma nova vida em Cristo Jesus. Nós somos chamados para cada dia caminhar em uma novidade de vida, caminhar em uma nova vida com Cristo, em uma nova vida. A verdade prática ela é clara. A graça ela não é barata. A graça de Deus não é barata. Bota isso na tua mente. Deus pagou um alto preço. Mas o que se tem hoje dentro deste tema é a banalização da graça. Hoje a graça tem sido banalizada. Hoje a graça para muitos não tem mais valor. Para muitos não quer dizer nada. Para muitos virou motivo de chacota, de brincadeira. E nós precisamos entender e dar valor e compreender que a graça ela custou caro. A graça para mim e para a tua vida não foi de qualquer maneira. Estão banalizando, estão distorcendo e estão quebrando os princípios que Cristo instituiu, que Deus deixou na morte de cruz. É como se eu olhasse, é como se a humanidade olha para a cruz, é só um pedaço de madeira, não tem nada a ver, não fez nada, não aconteceu nada. Banalizaram, estão banalizando a graça, estão banalizando, destruindo, acabando com aquilo que foi feito pela minha vida e pela tua vida, uma vez que eu e você não merecia. Nós temos que olhar a cada dia. Eu costumo dizer e falo sempre, você quer ver, quer entender, é eu e você parar de frente a um espelho. Para de frente a um espelho e começa a observar a tua vida. É eu começar a observar a minha vida outrora, quem era eu, da onde eu vim, e o resgate que foi pago pela minha vida. E eu começar a dar valor à graça de Jesus na minha vida. Então a cada dia eu preciso andar em uma novidade de vida. A cada dia eu preciso viver verdadeiramente em arrependimento. Texto bíblico em classe que se encontra em Efésios capítulo 2, versículo 4 ao versículo 10, que diz assim: Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então Deus preparou tudo para que nós andássemos nela, né? Não vem das obras para que ninguém se glorie. Por quê? Hoje se tem o entendimento de que se eu cheguei até aqui, foi porque eu sou bom, foi porque eu fiz por merecer, foi porque eu conquistei. Não. Se eu e você estamos aqui hoje, cremos e temos fé na nossa salvação, é dom de Deus, é mérito dele. Eu e você não tem mérito nenhum. Se nós estamos aqui, foi pela riquíssima misericórdia, pelo seu muito amor com que ele nos amou, e não é pouco. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê
não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Deus não deu Maria, Deus não deu João, Deus não deu Paulo, Deus não deu José, não. Deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Então é pela nossa fé em Cristo Jesus. Estamos aqui hoje pela fé, pelo dom. Fé é dom. É pela fé que Ele nos deu, é que nós estamos aqui hoje, para viver uma novidade de vida, para nos arrepender a cada dia. E isso eu e você, nós precisamos entender que a cada dia nós somos alcançados pela misericórdia de Jesus. O amor espontâneo de Deus, ainda que imerecido para o homem pecaminoso. Esse é o sentido de graça. Graça que nada mais é do que o amor espontâneo de Deus, imerecido. Não é que eu e ele nós merecemos, não, é imerecido. Imerecido, sabe aquele que não merece? Mas mesmo assim, aí nós olhamos assim, mas eu não sou merecedor de nada do que tem acontecido na minha vida, não. É pelo amor dele, é pela graça dele. Porque nós somos pecaminosos. Uma vez que o pecado entrou no mundo, uma vez que por um homem o pecado entra no mundo, mas também a mesma palavra de Deus diz que aonde superou o pecado, superabundou a graça. Então é pela graça dele, né? A graça é o favor imerecido concedido por Deus, a raça humana que é indígena. Através da graça, o homem é capacitado a compreender, a aceitar e a usufruir imediatamente dos benefícios do plano da salvação. Então nós temos, através da graça, através desse imerecido favor, nós temos acesso aos benefícios ao plano da salvação. Eu só tenho acesso aos benefícios do plano da salvação quando eu entendo o favor da graça na minha vida. Aqui me vem à mente o seguinte: se eu quiser ter benefício em um plano de saúde, eu preciso pagar. Plano de saúde é caro, muitos sabem, hoje principalmente no Brasil. Os planos de saúde são absurdos, eu pago caro, muito caro, para mim ter um benefício que envolva toda a minha família. A graça é mais ou menos isso aqui, não é diferente não. Foi um preço, mas muito caro, incalculável. Não tem como calcular o preço que foi pago, né? É como que a pessoa está uma dívida impagável. Eu tenho uma dívida impagável. E a pessoa vem de lá para cá e fala assim: a partir de hoje você está perdoado. Você não me deve mais nada. Você pega isso aí e sai multiplicando, sai colocando valores que você não vai conseguir chegar a esse fator aqui, que é a graça imerecida de Deus. É incalculável o que Cristo fez. É incalculável o que Deus fez por mim e por você. Ele se fez maldito na cruz. Ele pagou um alto preço por mim e por você. A Bíblia diz que ele foi levado ao matadouro como um cordeiro mudo, sem abrir a boca para falar assim: não, eu estou indo, mas foi pelo pecado do presbítero Sérgio. Eu estou indo, foi pelo pecado do irmão tal, da irmã tal. Não. Ele foi mudo ao matadouro para que eu e você recebesse a graça, né, imerecida, uma vez que nós éramos antes de Cristo. Sem Jesus, a condição do homem é desesperadora. Eles são culpados diante do tribunal de Deus e por isso estão condenados. O pecado não é uma possibilidade, mas uma realidade que está presente em todo ser humano. Romanos 3:23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Paulo apresenta alguns aspectos em relação à condição daqueles que estão sem Cristo. Aqueles que estão sem Cristo, porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus.
uma vez que eu não tenho Cristo como Salvador da minha vida, uma vez que eu estou no mundo pecaminoso, eu estou destituído da glória, da salvação, da vida eterna. Só tem vida eterna, só tem salvação quem reconhece Cristo como Salvador da sua vida. Aleluia. O ponto-chave, a palavra-chave desta lição é banalização. Banalização, não é isso? É a palavra-chave, sinônimo de vulgarização, ato ou efeito de banalizar. É a mesma coisa, eu sempre repito quando eu tenho uma oportunidade, a palavra de Deus diz que nós somos templo do Espírito Santo. Nosso corpo ele é templo do Espírito Santo. E assim como o nosso corpo é templo do Espírito Santo, e a palavra dele é clara, que ele não habita em templo sujo. É como nós pegarmos a nossa casa, deixa toda bonitinha, pinta da coisa mais linda, faz aquela fachada de muro, a coisa mais perfeita. Aí vem uma pessoa de lá para cá numa noite, destrói tudo, pincha tudo, acaba. E nós levantamos na manhã, quando nós saímos, nós vemos tudo destruído, banalizado, acabado. O que estão fazendo com o evangelho hoje, banalizando a graça, vulgarizando, né? Vulgarizando, banalizando, destruindo. E nós como igreja precisamos entender a dar valor à graça e não banalizar por qualquer preço, por qualquer coisa. Ela tem valor sim. Para mim e para você, cristãos, salvo em Cristo Jesus, que entende quem nós éramos. Estávamos mortos no pecado, Efésios 2:1 diz, estávamos mortos no pecado e vos vivificou estando mortos em ofensas e pecado. Paulo, em primeiro lugar, diz aos Efésios que eles receberam vida espiritual em Cristo, porque estavam mortos em ofensas e pecados. Nós não tínhamos vida. No pecado, o homem, ele não tem vida. No pecado, o homem, ele está perdido. Mas pela graça a qual foi nos alcançada, aleluia, pela graça a qual foi nos imposto, nós alcançamos vida agora vivificados em Cristo Jesus. Então o que quer dizer mortos em ofensas e pecados? Sem Cristo estamos vivos para as atrações do pecado, mas mortos para Deus, ou seja, destituído da glória de Deus. Não entendemos as coisas espirituais, não podemos fazer nada que agrade a Deus. Um morto não responde a túmulos. Um morto não tem resposta nenhuma, não tem estímulo, não tem atitude, mas um vivo. E a igreja de Cristo, ela precisa estar viva a cada dia para responder às atrocidades que estão vindo contra a igreja, que estão acontecendo, que estão trazendo, querendo quebrar os princípios da palavra do Senhor. Vamos ao tópico 1. Compreendendo a graça. A graça é divina. A graça, ela é divina. E ao se afirmar que a graça é divina, se quer dizer com isso que a sua origem está inteiramente em Deus. Foi o que nós acabamos de falar. Não é a origem do homem. A graça não surgiu com o movimento de esquerda, com o movimento de direita. A graça não surgiu com o partido A, com o partido B. A graça ela não surgiu na reforma protestante, não. A graça ela é divina, inteiramente nascida no coração de Deus. A graça ela é divina. Graça, o amor espontâneo que eu acabei de dizer, é uma coisa que vem do coração de Deus. Deus olha, eu imagino Deus olhando para a humanidade. Deus, ele prepara tudo. Uma vez que o pecado entra, Gênesis capítulo 3, versículo 15, o pecado agora entra na humanidade, no homem. Aí Deus agora tem o seu plano de salvação.
Deus, ele conhece, ele sabia, ele sabe. Deus, ele não criou robô. Deus, ele não criou uma máquina para adorar ele 24 horas. Aleluia. Deus, ele criou um ser humano com livre-arbítrio. E ele sabia dos limites. Ele sabe do meu e do teu limite. Mas Deus, ele não queria uma máquina. Eu costumo dizer, Deus, ele não criou o homem para ir até ele, adorar ele. Não. Deus, ele tinha um prazer. A Bíblia é clara. Deus, ele criou o homem para descer. Ele descia todas as tardes. Guarda isso aqui. Ele descia todas as tardes para conversar com o homem. Ele tinha prazer de descer, sentar. Eu imagino Deus descendo, sentando, conversando com Adão, como foi o dia, o que aconteceu, as dificuldades, dialogando. Assim como eu e você senta com um amigo, com a nossa liderança, com a nossa esposa, dialogando. Deus, ele criou o homem. Eu imagino Deus fala, Deus, a Bíblia diz, e façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Eu imagino Deus no seu pensamento. Eu quero descer todas as tardes, conversar com ele, dialogar com ele, ter alguém para conversar. E o homem jogou isso fora. O homem desfez de tais coisas, deixando o pecado entrar. E porque o pecado entrou, perde-se essa comunhão. E uma vez perdida essa comunhão, Deus olha para a humanidade e há um plano de salvação para mim e para a tua vida, chamado Cristo Jesus. Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. E nós precisamos dar valor a essa graça. A graça, ela é imerecida. A graça é um favor imerecido. E isso significa que ninguém a merecia e nem tinha como merecê-la. De fato, as Escrituras diz que não há justo nenhum sequer. Romanos 3,10. Não tem nenhum justo, queridos. Nós olhamos para o ser humano, não tem nenhum ser humano justo. Não tem um ser humano que pode abrir a boca e falar assim, aonde eu estou hoje, foi eu que conquistei, foi eu que ganhei, foi eu que mereci. Não tem justiça nisso aqui não. A graça dele é imerecida, o favor dele é imerecido, aleluia. O favor dele veio para nos dar vida e vida em abundância. Glória a Jesus. Ponto 2, irmãos. A graça no contexto bíblico, a necessidade da graça. Segundo fato é que a queda do homem produz consequências tanto para ele como para a sua posteridade. Adão era a cabeça da raça e como tal, todos os homens estavam sob seus lombos. Romanos 5,12. Gênesis 3,23. Ninguém, portanto, ficou fora da esfera do pecado. Tendo caído no pecado, o homem não podia por si mesmo se libertar. Então, como eu falei no início, nós fomos alcançados pelo pecado através de um homem. E isso não tem como, o ser humano não é capaz de auto se libertar. O homem por si só, ele não tem como. Então nós necessitamos desta graça. Nós necessitamos a cada dia da graça para sermos libertos do pecado, para sermos libertos da escravidão do pecado. E isso só Cristo pode nos trazer. Só Jesus é capaz de nos dar. A extensão da graça, as Escrituras afirmam que Deus quer salvar a todos. Deus ama todos os homens. Logo, o mais vil pecador, no lugar onde estiver, é amado por Deus. E por isso deve ser alcançado. O alcoólatra, o adúltero, o homicida e etc. Todos são aceitos por Deus e receberam a graça divina, Cristo Jesus. Então, todos. Aqui Deus não faz acepção de ninguém. É um ponto que nós precisamos deixar bem claro. O que Deus não aceita aqui é o pecado. Deus, ele ama a todos. A salvação é para todos. Deus, ele quer alcançar todos através da sua graça. Mas eu preciso abandonar o pecado. Eu preciso largar o pecado.
Eu preciso rejeitar o pecado a cada dia. A cada dia o apóstolo Paulo afirma que por intermédio do homem entrou o pecado no mundo. Por conta da entrada do pecado no mundo, a condição da humanidade caída diante do pecado é de total importância. O homem não pode fazer nada e é preciso a intervenção de Deus, a intervenção da graça, a intervenção do Espírito Santo, a intervenção de Cristo para tirar a humanidade do domínio do pecado. Tem que haver intervenção divina. Precisa haver uma intervenção divina para que nós sejamos libertos do pecado, para que nós sejamos libertos, para que nós alcancemos a nossa coroa de glória, para que nós possamos ser salvos. Nós precisamos de uma intervenção divina. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor que nos amou. Essa é a palavra-chave para mim e para a tua vida. Amor. Graça. Nós não tínhamos condições nenhuma, não temos condições nenhuma. Aleluia. De nos libertar pelas nossas próprias forças. Mas Deus, ele vem com a sua graça para nos alcançar e para nos libertar. A graça no contexto da reforma, a corrupção da doutrina da graça. O contexto da reforma protestante do século XVI é muito diversificado, contudo é possível identificar alguns fatores que contribuíram para o surgimento da reforma. O catolicismo perdia influência e por isso surgiu uma reação contra os líderes religiosos, por conta de um baixo nível moral, a rejeição da doutrina católica como válida, um maior interesse pela educação que deixa de ser um privilégio dos líderes católicos, e uma maior diversidade doutrinária. De uma forma direta, pode-se afirmar que a reforma surge como uma resposta ao enfraquecimento, à deturpação, à negação da doutrina da graça, que no período medieval havia sido totalmente desconfigurada. A salvação pelas obras havia substituído a salvação pela fé. Somente, em outras palavras, a salvação havia se tornado meritória. Martim Lutero acredita nisso aqui. Martim Lutero abre a visão. Martim Lutero começa agora a abrir a sua visão, a entender. Começava-se a haver uma deturpação da graça. A minha salvação agora era pelos meus feitos. A minha salvação agora era conquistada através do meu esforço físico, das minhas obras aqui. E nós vamos ver que não. A meritocracia aqui, ela não tem sentido. O mérito aqui não é do homem. O mérito aqui é de Deus. Nós precisamos entender, e uma vez que nós entendemos, nós damos valor. Uma vez que nós entendemos, nós damos valor à graça de Deus na nossa vida. O mérito não é meu. O mérito não é teu. O mérito é de Cristo. E uma vez que eu coloco isso como um favor merecido, quando eu dou lugar à meritocracia, eu estou banalizando a graça. Eu estou destituindo aquilo que foi feito na cruz do Calvário. Eu estou anulando o que Deus fez na minha vida. Eu estou anulando o sacrifício de cruz no Calvário. O sacrifício de cruz não tem valor nenhum, uma vez que a meritocracia toma lugar na minha vida. A graça no contexto contemporâneo, a graça barateada. Há muito a expressão graça barata, muito introduzida na literatura para expressar a vida cristã, nominal ou mundanizada. De fato, o evangelho expresso por alguns ensinadores não reflete mais a graça. A graça de Deus, queridos, hoje ela não está refletindo mais em muitos que se intitulam cristãos. Em muitos que pregam a palavra, até pregam, mas a graça de Deus ela não tem lugar, ela não tem valor. Pega-se um negócio que Deus ele é amor
E como amor eu tenho que vir e permanecer da mesma maneira, com as minhas práticas pecaminosas. Deus, ele tem que me aceitar do jeito que eu sou e que eu permaneça do jeito que eu sou. Eu não posso mudar. O evangelho hoje não é de mudança. O evangelho hoje, como eu falei na lição de número 1, não é de confronto ao pecado. A palavra de Deus é clara: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Eu preciso ir até ele, sim, da maneira que eu estou, mas eu não posso permanecer. Precisa haver uma mudança na minha vida. Uma vez que Cristo chega na minha vida, o arrependimento ele tem que ser constante. Eu preciso dar valor à graça. E o valor da graça, escrevendo aos Coríntios, o apóstolo da graça afirmou: vocês foram comprados por preço. 1 Coríntios 7, 23. Paulo foi um defensor do evangelho da graça. Em seu tempo, ele não aceitou de forma alguma os penduricalhos que alguns cristãos quiseram pôr ao evangelho. O apóstolo sabia do alto preço que custou a nossa salvação. Hoje nós estamos vivendo um evangelho de banalização da graça, de indulgências colocadas no meio da igreja, que quer aniquilar, quer acabar com a graça. Eu preciso estar pendurado em algo. Eu preciso me pendurar em algo, me escorar em algo. E quando nós olhamos para a palavra, eu preciso estar apoiado, sim, mas em Cristo Jesus. Eu preciso me apoiar em Cristo, no alto preço que foi pago pela minha vida. O sangue de Cristo, a salvação é de graça, mas o seu preço custou caro. Duas coisas precisamos observar neste texto. Primeiramente, a voz passiva do verbo grego indica que outra pessoa fez a transação por nós. E o tempo verbal auristo diz que esta transação foi completa. Não há mérito humano, Cristo pagou o preço e fez tudo por nós. Nada mais precisa ser acrescentado à nossa salvação. Isto é graça. Isto se chama graça. Ele fez tudo. Tudo que precisava ser feito, Cristo fez. Tudo que precisava ser feito, Ele fez para que eu e você fosse salvo. Não existe salvação fora de Cristo. Deus estabeleceu que Cristo fosse o salvador daqueles que nele creem. Por outro lado, aqueles que o rejeitassem estariam condenados. João 5,4. Em Cristo somos eleitos. E no dizer das Escrituras, por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanecerá a ira de Deus. João 3,36. Quem crê no Filho tem a vida eterna. É a palavra dele que está dizendo. Mas quem não crê, quem se mantém rebelde, aleluia, permanecerá a ira de Deus. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Nós vimos na lição passada o tanto quando Paulo diz que muitos se apostatarão da fé. São homens e mulheres que estão ouvindo a voz, que deixaram de crer e que estão agora se mantendo rebelde. Começa aqui dentro. Começa dentro de casa. Começa na igreja para depois ir para o mundo. Nós precisamos acordar e dar mais valor à graça. Estão banalizando a graça, estão banalizando o evangelho. Estão destruindo o princípio de Cristo.
estão destruindo a morte de cruz. Ao se tratar da doutrina da extensão da salvação, é preciso que se faça distinção entre universalidade e universalismo. A salvação, ela é universal, porque Deus, no seu grande amor, quer salvar todos os homens. Deus deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. 1 Timóteo 2,4. Então, a salvação, ela é para todos. A salvação não veio só para mim. A salvação é para que alcance todo, universalmente. Mas para a salvação alcançar, eu preciso reconhecer o meu pecado, me arrepender a cada dia e deixar Cristo entrar na minha vida. Que Deus abençoe em Cristo Jesus por esta aula. Que Deus abençoe, que nós possamos se levantar e dar mais valor à graça imerecida, porque eu, como pecador, não merecia nada. Você, como pecador, não merecia nada, mas pela graça de Deus sois salvos. Isto não vem de vós, é dom de Deus. É dom dele. Que Deus te abençoe poderosamente. Nos ajuda compartilhando este vídeo, que venha alcançar mais almas, que venham expandir o Evangelho do Senhor. É tempo de nós usarmos as ferramentas que nós temos, as estratégias, de pregoar o Evangelho do Senhor. E eu quero fazer isso através das lições da Escola Bíblica Dominical. Só que eu preciso da tua ajuda que nos assiste, divulgando, comentando, deixe o seu like, nos ajuda, se inscreva no canal, deixe os seus comentários. Que Deus te abençoe poderosamente. Até a próxima aula, em nome de Jesus.